What's up, nerds? Aqui quem fala é Sephiroth e hoje falaremos sobre um jogo de um dos meus personagens preferidos da cultura pop e quadrinhos, Batman Arkham Origins. Arkham Origins é um jogo de ação e aventura lançado em outubro de 2013, desenvolvido pela Warner Bros. Games Montreal e publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment. É o patinho feio da série Arkham, já que é o único que não foi desenvolvido pela Rocksteady Studios, que nessa época já estava envolvida no desenvolvimento de Batman Arkham Knight, que viria a ser lançado em 2015 para a oitava geração de consoles, enquanto Arkham Origins só foi lançado para a sétima geração em PC. O nome da Rocksteady até aparece nos créditos, mas é devido a motivos que irei relatar mais à frente. O jogo se passa 9 anos antes dos acontecimentos de Arkham Asylum de 2008 e tinha o intuito de mostrar a face iniciante do herói, inexperiente, brutal e menos refinado. Para aproveitar o sucesso de Arkham City, a Warner Bros. Interactive Entertainment, detentora dos direitos do personagem, já que a DC Comics faz parte desse grupo, cria um novo jogo o mais rápido possível, mas como citado anteriormente, a Rocksteady já estava desenvolvendo Arkham Knight, que só iria sair para a nova geração de consoles, e ainda iria demorar um tempo para o desenvolvimento finalizar. Nessa época, a Rocksteady Studios havia deixado a sua marca, tanto no refinamento de seus dois últimos jogos, como no carinho pelos detalhes da criação do mundo e da história. Hoje essa imagem mudou um pouco com seu último lançamento, mas isso é história para outro vídeo. Não há muita clareza para os fatos relatados aqui, mas acredita-se que para as relações não ficarem estremecidas, a Rocksteady acabou cedendo ao pedido da Warner Bros., liberando a utilização de todo o material desenvolvido para os jogos anteriores. E como o estúdio Warner Bros. Games Montreal também foi o responsável pelo port de Arkham City para o Wii U, ficou extremamente mais fácil, por assim dizer, desenvolver esse jogo. Isso diminuiu por pelo menos metade o tempo de desenvolvimento de um jogo normal, podendo assim focar no roteiro, um novo setor do mapa, anterior ao fatídico terremoto de que afundou Bart de Gotham e permitiu que fosse criado o presídio Arkham City do jogo anterior, e detalhes menores para enriquecer o conteúdo. Muito se foi reaproveitado, e quem jogou inúmeras vezes os jogos anteriores irá reconhecer a utilização de elementos, texturas e itens de áreas de outros jogos nesse prequel. A história tem um início confuso, sem muitas explicações. Batman assiste ao noticiário que passa uma matéria sobre a execução de Julian Gregory Day, o Homem Calendário. Em seguida, o rádio da polícia relata a invasão do presídio Blackgate e o nome do responsável, Máscara Negra. Em senso de urgência, Batman segue viagem em seu jato. Chegando a Blackgate, Batman tem que ir atrás de Máscara Negra, chefe de uma das organizações criminosas de Gotham, e através de dados obtidos nessa parte inicial, Batman descobre que o criminoso colocou uma enorme recompensa de 50 milhões de dólares pela sua cabeça, atraindo assim 8 dos maiores assassinos do mundo até Gotham City, na véspera de Natal. A utilização de alguns vilões menos conhecidos da enorme seleção que o herói tem atraiu uma certa atenção. Cobra Venenosa, Choque, Vagalume são alguns deles. Temos um plot twist, interessante até. Mesmo após 11 anos do seu lançamento, eu vou me recusar a comentar. Acredito que quem não experimentou deve ter a sensação que a desenvolvedora queria passar na época. Apesar de nada absurdo, entretém, mesmo após tantos anos. A jogabilidade, como citado anteriormente, é igual ao do jogo anterior da Rocksteady, Arkham City, falhando em alguns pontos da execução. O frame rate cai bem mais do que no jogo anterior, sendo que graficamente falando são idênticos e apenas com um trecho a mais no mapa, separado por uma enorme ponte que, para quem arranha um pouco de desenvolvimento, sabe que só servia para que o sistema pudesse despejar o setor anterior da RAM e carregar o próximo setor sem maiores problemas. Um dos grandes problemas para mim é a utilização de certos detalhes que vão contra o que foi mostrado nos jogos anteriores. Arkham Origins, lembrem-se, é um prequel. Ele deveria ter respeitado as limitações anteriores do personagem, encontrando novos e criativos recursos, não mantido todos os mesmos dos jogos anteriores que se passam pelo menos 9 anos à frente. O recurso que mais me deixou confuso por terem mantido, indo contra o que foi estabelecido no jogo anterior, foi o impulso do arpel, o Grapnel Boost, aqui chamado de aceleração do arpel ou Grapnel Acceleration. Esse recurso, apresentado em Arkham City, aparece em Arkham Origins, que se passa pelo menos 11 anos antes de City.
Qual é o problema, vocês me perguntam? Bem, em Arkham City, quando o Batman solicita o envio desse novo arpel, Alfred deixa bem claro para ele que esse recurso está em desenvolvimento. É um protótipo e ele ainda questiona o Batman se ele tem certeza de que quer utilizá-lo. É algo minúsculo, eu sei, mas são esses detalhes que colocaram Arkham City e a série Arkham e a Rocksteady no mapa. A Warner Bros. Games Montreal, que tem ligação direta com a detenção dos direitos do personagem do universo dele, deveria ter tido uma maior atenção, cuidado e respeito por esses detalhes. A pressão da Warner Bros. Interactive Entertainment fica evidente na falta de criatividade para criar novos recursos, só mudando o nome e dando uma repaginada, por assim dizer. Os recursos adquiridos com o Sr. Frio no jogo anterior, como por exemplo a granada e a mina congelante, viraram granada e mina de cola. A luva do vilão Choque que Batman absorvem como ferramenta, nada mais é do que um recurso que a própria Warner Bros. Games Montreal já havia incluso na sua versão de Arkham City para o Wii U. Outro ponto negativo para mim foi a batalha contra um dos vilões estrela, o Exterminador, ou Deathstroke. Em determinados pontos o combate acaba virando mais um Kick Time Event, apertando botões de defesa e ataque na hora certa. Para um vilão extremamente habilidoso, física e estrategicamente, seria muito mais interessante que ele tivesse se esforçado um pouco mais para criar uma batalha mais livre, que pudesse explorar mais o lado teatral do herói. Um ponto positivo para mim foi a adição do componente detetive, que apesar de mal aproveitado, simples, é importante, pois é um dos pontos não aproveitados em nenhum jogo do Batman anteriormente. Faz parte do perfil dele. Ele é conhecido como o maior detetive do mundo. Esse ponto retorna em Arkham Knight, bem mais simples, me levando a crer que foi algo compartilhado entre a Rocksteady e a Warner Bros. Games Montreal durante alguma conversa e acabaram decidindo introduzir no jogo anterior para ver como seria a recepção. Quando lançado, o jogo estava repleto de bugs, cenários quebrados, corrupções de saves no Xbox 360 e no PC tinha um bug que impedia acesso a uma das torres do Charada. Grande parte dos problemas foram resolvidos nas semanas e meses seguintes, através de atualizações, mas nem todos. E em menos de 3 meses após o seu lançamento, a Warner Bros. Games Montreal abandonou a correção de bugs, afirmando que iria se dedicar às DLCs futuras e que qualquer problema não relacionado à progressão do jogo iria ser deixado de lado. Hoje, o jogo não tem problemas de progressão, mas tem inúmeros bugs sim. Alguns impedindo a progressão de platina, caso seja seu objetivo, como o fato do bumerangue sônico não atrair os inimigos em alguns ambientes e algumas funções como interrogar inimigos não aparecendo, só conseguindo fazer com que determinadas sidequests avancem reiniciando o jogo. Fora isso, a performance, principalmente na versão PlayStation 3, que é a que vocês estão vendo na tela, fica aquém do esperado. O frame rate cai drasticamente quando aparecem hordas de inimigos, tornando a batalha, que deveria ser fluida pela agilidade do herói, uma grande tortura. Caso você movimente o personagem para direções e com aceleração do arpeu inúmeras vezes seguidas, no meio de cenários, com NPCs em cima dos edifícios e abaixo, também ocorrem quedas de FPS, chegando a travar em momentos absurdos. Após tais atualizações, não constatei nenhum crash ou quebra de cenário. A versão de PlayStation 3 tem atualmente nota 76 no Metacritic. A versão de PC, que funciona bem melhor, conta hoje com a nota 9 de 10 na Steam. A Rocksteady Studios, para mim, é uma das grandes vilãs em relação à DLC. Apesar de sabermos que uma determinada armadura de cavalo começou com um levante dessa prática horrível, a introdução de um código para se jogar a campanha da Mulher Gato no jogo anterior impedia que seus amigos a quem você emprestasse o jogo também aproveitassem essa campanha. Sendo assim, até mesmo se você decidisse vender sua cópia física usada, quem a adquirisse não teria acesso a essa parte da campanha, a não ser que pagasse a parte. Já em Origins, as DLCs foram colocadas pós-jogo, não interferindo assim na experiência de campanha do jogador. Além de pacotes com mapas, skins e personagens para os desafios do simulador de treinamento da Batcaverna, foram colocadas às vendas 2 DLCs de conteúdo de história,
Iniciação, que mostrava o treinamento de Bruce Wayne em um monastério asiático junto ao seu mestre Takibi Kirigi, e Cold Cold Heart, situada uma semana após os eventos de Arkham Origins, na véspera de Ano Novo, cuja narrativa se concentra na origem de Mr. Freeze e apresenta semelhanças com o episódio da série animada de 1993, Heart of Ice. O conteúdo apresenta novos equipamentos para o Batman, incluindo um traje térmico, permitindo que ele derreta o gelo e lance bumerangues com carga térmica. Para quem gostava da série animada, sabe que a série Arkham teve os mesmos roteiristas e esses profissionais sabiam como trabalhar os detalhes do personagem. Para quem tem os consoles da 7ª geração, Arkham Origins tem dezenas de horas de entretenimento. Os problemas de performance, histórias sem os mesmos refinamentos que a Rocksteady deu aos jogos anteriores, a falta dos dubladores originais que na época já estavam envolvidos no desenvolvimento da continuação oficial e etc., não conseguem diminuir o brilho e o entretenimento que esse jogo pode te proporcionar. Se você já jogou Arkham Origins, deixe seu relato ou opinião abaixo. Se não jogou, deixe também para sabermos o que impediu de jogá-lo. Se gostou desse conteúdo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para receber notificações de novos conteúdos. Fiquem com Deus e até mais!